Olá, professor, olá, professora, bem-vindo ao Mais Pode Falar Professor, o podcast feito para professor que vive a real sala de aula. Aqui você vai encontrar dicas para práticas dentro de sala de aula que vai te ajudar nas suas necessidades, dificuldades e nos seus desafios diários. E antes de eu começar aqui a apresentar a minha convidada de hoje, eu quero falar sobre o projeto Coração Também Vai à Escola. Esse projeto, professor, é para alcançar o teu coração, alcançar o coração dos seus alunos e fazer da escola um lugar mais humanizado. Então, divulgue esse projeto aí dentro da sua escola, que eu tenho certeza que vai trazer grandes resultados para vocês. E eu vou apresentar hoje a minha convidada mais que especial de hoje. Gente, eu preciso contar para vocês isso antes de começar. Ela estudou comigo, nós fizemos magistério junto, e depois de 30 anos a gente está se revendo novamente aqui. Foi um prazer ver ela, e vocês vão se encantar com as histórias, com a experiência dela de quase 30 anos de educação. Fica aí que vocês têm muita coisa aqui hoje para aproveitar desse podcast. Então eu vou apresentá-la. É a Arlete, ela tem 49 anos, mãe de 3 filhos, e é uma pernambucana que construiu sua trajetória em Osasco desde os 17 anos. Nessa época eu já conhecia ela, tá, gente? Com início no magistério, no ano de 2000, dedica-se à educação há mais de 2 décadas. É pedagoga, professora de história e possui pós-graduação em gestão escolar, inclusão e didática do ensino superior. Sua caminhada profissional é marcada pelo compromisso com a formação humana, a valorização do conhecimento e a construção de uma escola mais inclusiva e transformadora. Ela, minha amiga Arlete! Oi, Vanessa. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, fico honrada de participar e falar o quão é importante os professores ter voz ativa, um lugar de espaço, de fala. Ser ouvidos, e eu costumo falar que assim, que a maior rede de apoio dos professores são os próprios professores, né? Eu falo para eles, não espere de fora, não espera que vem de cima, somos nós dentro da escola que ajudamos, uma dica, uma atividade que a gente troca, um ombro que a gente chora, um abraço acolhedor. Então é a escola, é aqui dentro da escola que ajuda vem, né? Então eu costumo falar que a profissional que eu sou hoje foram os pedacinhos de uma e de outra que eu fui juntando. Uma dica de um, uma dica de outro. Eu fiquei 16 anos em sala de aula e estou, desse tempo, de 2016 para cá, eu estou na coordenação pedagógica, mas a minha cadeira de professor está quente. O ano passado eu voltei para ela, fiquei 6 meses, voltei de novo para a coordenação, porque me sinto próxima dos alunos, dos professores, da família. A coordenação eu acho que é o lugar que mais me representa, porque eu continuo na educação, não fico tão afastada dos professores, nem da rotina dos alunos, que é a parte pedagógica que me encanta mesmo. Que linda! Nossa, mas eu lembro de você, né, na época lá do Cefam, que nós fizemos magistério juntos, assim, era uma aluna dedicada, tá, gente? Então ela tem currículo para estar aqui. A filha dela veio hoje, olha, a sua mãe era uma excelente aluna, viu? Eu sou prova disso, né? Não é à toa que hoje ela construiu uma carreira linda aí na educação. E eu tenho certeza que hoje vai ser um dia aqui muito especial. Você tem muitas histórias a acrescentar aí e ajudar nossos professores, muitas dicas importantíssimas. Sim. E eu vou falar para os professores agora o nosso tema. O que nós vamos falar hoje? Sobre a omissão dos pais na educação dos filhos. Esse é um tema que eu tenho certeza, Arlete, que está presente hoje muito forte, muito assim, desafiador, né? Tanto para os pais, tá? Que a gente fala de uma omissão, mas às vezes é uma omissão até inconsciente. Os pais estão perdidos, eles não sabem o que fazer. E isso tem um reflexo dentro da sala de aula. E aí nós pegamos essas crianças cheias de dores,
crianças que sentem essa omissão dos pais, esse distanciamento dos pais, e esse reflexo ele vai, né, ter dentro da sala de aula, né, com indisciplina, com revolta, com desafios, a ansiedade. E antes da gente começar, eu queria que você pegasse aí na sua memória desses tantos anos de educação e me contasse aqui uma história de um aluno ou de um professor, ou uma história sua mesma, assim, que foi marcante para você na educação. Ah, te peguei de surpresa, mas essa era a ideia. Eu tenho muitas histórias da minha época de aluna e da minha época de professora, né? E de coordenadora pedagógica também. E eu acho que, assim, o que me marca muito é que, assim, eu dei aula, os meus primeiros alunos agora são pais de alunos meus, né? E aí eu reencontro e eu falo, como você chama? Lucas. Lucas, você foi meu aluno. Professora, como que pode? Eu não lembrei, a senhora lembra, que memória. Então, assim, esse reencontro com meus alunos é bem bacana. E eu tenho histórias de alunos da EJA. Eu trabalhei na EJA como professora de história, né? Eu fui professora do Estado. Exonerei meu cargo no Estado quando tive os gêmeos. Era à noite, meu horário de trabalho, não tinha quem deixar os bebezinhos. Estava dando aula e ligava que a criança estava chorando. Eu saía correndo de Carapicuíba para Osasco. E aí, com dor no coração, eu exonerei. Típica vida de professora. Exonerei o Estado, eu amava. E dar aula na EJA também foi uma coisa muito boa. E eu acho que uma história muito marcante na EJA eu pedi para eles escreverem um livro da vida deles, né? E aí eles fizeram uma história, assim, uma linha do tempo, e contaram. A maioria dos alunos da EJA são ou os alunos indisciplinados que reprovaram, ou as pessoas que só tiveram oportunidade de estudar depois de adulto. Alguns com a carreira consolidada, uns muito bem de vida. E aí, nessa construção do livro, um aluno relatou que ele estava num bar, ele foi preso injustamente. Essa história eu não esqueço. Ele estava num bar e a polícia estava procurando um bandido. O bandido jogou a jaqueta e fugiu. Quando o policial pegou a jaqueta, cheirou, era o mesmo perfume que ele estava. E aí ele ficou preso por um longo período, né? E aí até provar a inocência demorou um pouco. Quando ele saiu, ele voltou a estudar. E assim, eu lembro que ainda ele carregava a tristeza desse período, né? Então é uma história que me marcou muito. E eu tenho inúmeras histórias de sucesso, de aluna minha que foi minha aluna em Carapicuíba, hoje é professora de educação física em Osasco. Então é muito bom quando um professor de educação física fala, olha, eu fui na formação, encontrei lá fulana, e ela falou que foi sua aluna, te mandou um abraço e tal. Então isso é muito gratificante. Eu acho que assim, havia uma fala que professor era sacerdócio. Professor não é sacerdócio. A gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro, mas a gente tem que amar muito essa profissão. Sim. Porque se a gente não acreditar na transformação do ser humano, se a gente não gostar muito, a gente não fica na educação. Então, eu sou daquelas professoras raiz que gosta de ver os alunos bem, de encontrar os alunos, de ter histórias. Então, eu acho que eu escolhi a profissão certa. Não me arrependo de ser professora, não. Que lindo ouvir isso, oh, meu Deus. Que sirva de inspiração para nós, professores, né? Que às vezes vem aquele sentimento, o que eu fiz? Será que eu escolhi? E aí eu vejo um senso de propósito. Se você tem um propósito, você sabe a sua missão lá dentro, porque você, querendo ou não, é como ela disse, não é um sacerdócio, mas é uma missão que foi confiada a você. E você tem um poder muito grande de transformar vidas, de transformar histórias. E a gente, querendo ou não, aceitando ou não, esse é o nosso papel. Então, assim, é inspirador ouvir você falando assim. Eu amo a minha profissão. Por mais cansativa, por mais problemas, desafios que a gente passa, porque não é fácil ser professor, a gente não vai ficar rico sendo professor,
mas a gente vai trabalhar e vai ter uma vida digna. Eu falo, a educação mudou a minha vida e pode mudar a vida dos meus alunos. Então, assim, nós que não nascemos numa família rica, o único meio da gente transformar a vida é estudando, tendo uma profissão. Então, a educação mudou a minha vida e a vida dos meus filhos, né? Porque eu criei meus filhos com o suor do meu trabalho no magistério. Então, eu sou grata a Deus por isso. Ai, que legal. E a gente vai entrar no nosso assunto de hoje, que é a omissão dos pais na educação dos filhos. Então, vamos lá. Por que os pais têm sido tão omissos na educação dos filhos? Entregando a escola um papel que deveria ser da família e não da escola, porque a escola foi feita para escolarizar. E os pais e a educação tem que vir de dentro de casa. Seria essa a ordem correta das coisas. Mas por que, professora? Por que a Lete hoje tem essa omissão dos pais? O que está acontecendo? Bom, eu acredito que é quase que um problema crônico, né? Pais imaturos. Aí, com o advento da tecnologia, a vida deles ficou mais fácil, porque antes a gente dava chupeta, o aluno, a criança, nosso filhinho, acalmava, mas ele voltava para nós, dali uns 10 minutos, né? E hoje, ao invés da chupeta, dá o celular, passa 10 minutos, meia hora, 2 horas, 3 horas, e a criança continua lá. Então, eu acho que esse é um dos fatores, porque educar é muito difícil. Ensinar a ler e escrever é muito difícil, e educar também é muito difícil. Então, entre o desafio de educar, de falar não, de aguentar a birra daquela criança, de dar regras, é mais fácil você terceirizar para a escola e em casa dar as telas, e aí você tem uma criança quieta. Só que isso reflete negativo, né? Porque as crianças chegam na escola sem limites, você não pode falar não, ansiosa. Na nossa época, a gente ia ter ansiedade depois dos problemas da vida adulta, né? Hoje a gente tem criança com 7 anos que desce com o coraçãozinho pulando porque está ansiosa, a mãozinha gelada, devido, não sei, talvez a ausência dos pais, o fortalecimento que a família deveria dar em casa, né? Porque não importa quem compõe sua família. Se é pai e mãe, 2 pais, 2 avós, não interessa. Mas você tem que ter uma família que é um alicerce. A escola ajuda a família, não é a família que ajuda a escola, né? Ótimo. Não é? E às vezes fala, porque eu estou ajudando a escola. Não, mãezinha, não é você que ajuda a escola te ajuda, porque a primeira instituição é a família. Então, quando a criança tem uma base forte, sólida, de uma família que cobra, que fala não é educar. A forma de amor mais básica é falar não. Falar sim é muito fácil. Falar não é difícil, porque você fala não e tem que contornar ali o não, o pós-não, né? E eu acho que é difícil falar não, mas é preciso. Enfim, eu acho que falta isso. E mais grave do que isso é a interferência que ainda os pais têm dentro da escola de forma negativa. A escola é lugar das famílias, a escola é de todos. Mas quando vem aquela cobrança que maltrata o professor, que desafia, que causa um desconforto, que desconfia do trabalho do professor, que fala, eu não confio em você, professor, é muito desgastante. Eu acho que aí causa o adoecimento dos professores, né? Porque é um desafio dolorido. Porque você está ali, você se doa, você se dedica, você é um profissional, você é especialista daquilo ali. E aí alguém que é de fora, que deveria só te apoiar na missão, começa a te ferir até, né? Eu acho que isso causa adoecimento dos professores. Nossa, é isso. Deixa eu te contar Eu achei um caminho para isso. Foi uma estratégia que eu achei, inclusive, que tem dado certo. Envolver esses pais de uma forma efetiva
é um pouco desafiador, mas quando você consegue, eu vejo assim um caminho muito promissor para resolver isso. O que aconteceu? Vou contar uma história para você de sala de aula. Sim. Eu tinha um pai que todos os dias chegavam lá na sala de aula entregar o seu filho para mim. Quando ele ia entregar o seu filho para mim, eram 1000 recomendações, uma lista, porque assim, como se eu tivesse só o filho dele para. Você conhece pai assim? Sim. Como se ele fosse o único ali da escola e que a minha atenção fosse exclusiva por filho dele. E ele todos os dias na sala, na porta da sala, nesse mesmo ritual. E eu falei assim, eu entendi que esse pai está totalmente desconexo da realidade. Ele não conhece o que é a realidade da sala de aula. Na casa dele é só o filho dele. E eu comecei eu usava uma linguagem sobre futebol com essas crianças, que eles amavam futebol, então tudo que eu falava girava em torno do futebol, e eu lembro que esse pai, ele ia lá na escola, dia de quarta, quinta-feira, buscar o filho dele para aula de futebol. Eu falei, nossa, esse pai também gosta de futebol. Aí eu comecei a observar, e nessa observação eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Chamei esse pai, falei, pai, vamos fazer um campeonato aqui dentro da escola, interclasse? E eles eram tudo pequenininho, e você vai ser o juiz, porque eu não entendo de futebol, sei que eles amam de futebol, mas eu não entendo. O senhor aceita o desafio? Aceito. E é o que eu fiz, Arlete? Por uma tarde ali, eu fiz o interclasse, e eu coloquei esse pai como juiz e responsável por essas turmas, a gente só ficou observando. E ali ele ficou conduzindo aquelas turmas, e aí ele marcava pênalti, as crianças iam para cima dele, e era assim, foi assim, muito divertido, o pai assim, se sentiu pertencente, mas no final também, ele enxergou uma realidade que ele não enxergava, que a escola é o filho dele e mais 30, 60, porque teve outras classes juntas, então assim, foi ali um aprendizado, eu acredito, para nós, né, como professor, e para aquele pai também. Depois disso, pergunta se ele foi lá na minha porta dar recomendações do filho dele. Não foi, ele entendeu a realidade. É que às vezes tem pai, tem mãe que é um pouco fora, longe da realidade, não sabe o que é uma sala de aula. E cabe a nós explicar essa realidade, fazer o pai ter essa vivência, dentro da sala de aula. Então, trazer esses pais para essa participação. Olha, tem um pai, tem uma mãe aí que está te desafiando, arruma atividade para ela, professor. Convida ela para sentar lá e participar de um dia da sua sala de aula. Ela vai ter mãe, você tem razão, mas se eu tiver o seu apoio, eu consigo reverter isso. Vem aqui comigo. Não tenha medo, professor. Bota essa mãe lá dentro, esse pai lá dentro da sua sala de aula, que eles vão mudar totalmente a visão que eles têm de vocês. Eu tenho certeza, vão te dar muito mais valor. E eu vejo um caminho aí bem... Sim. Né? E também ver que ensinar não é fácil, que educar não é fácil e que não é para todo mundo, né? Porque o professor tem que se incluir naquela turma, incluir aquela turma, respeitar as diferenças, trabalhar com as diferenças e lidar com todo esse contexto das famílias, das contentes, das descontentes, e tentar ajustar isso. E eu adorei a história sua. Não, é assim que a gente, né? E é assim que a gente aprende, né? Trocando experiências, né? Eu acho que não tem nada mais enriquecedor do que quando tem aquelas práticas lá. Professora, traz uma prática exitosa. Na minha sala funcionou. Aí você adapta para a sua sala. Então, eu acho que essa troca é bem bacana, né? E agora, vamos lá. Se continuarmos a escolarizar sem educar em casa, que tipo de adulto nós teremos daqui 10 anos, Arlete? Bom, eu acredito que adultos fracos, fragilizados, inseguros, né? Sem aquela inteligência emocional de lidar com os conflitos, com os nãos. Porque, assim, em casa a gente educa mesmo. Nosso filhinho é a coisa mais preciosa que a gente tem. Só que a gente tem que educar porque ele vai conviver com 30 na sala, com 1000 na escola, e a vida de adulto pós-escola é uma vida de não, de rejeição, de conflitos, de conviver com as diferenças de outros funcionários, de outras pessoas. E quanto mais omisso a gente é na fase aqui de criança, na fase infantil, mais inseguros eles vão crescer, e eu acho que vão ter mais dificuldade. E ainda, eles vão voltar para nós, né?
esses profissionais. A gente educa para que esses alunos se tornem pessoas capacitadas na área que eles escolherem bons profissionais. Porque eles vão voltar para nós. Seja médico, seja engenheiro, arquiteto, dentista, esses alunos vão voltar para nós. E eles precisam voltar fortes, capazes, né? E eu acho que essa omissão dá uma fragilidade na educação desses meninos. É isso. Olha, o desafio dos nossos avós era manter os filhos vivos, porque tinha uma mortalidade infantil muito grande na época dos nossos avós. E na nossa época, dos nossos pais, nossos pais lutaram muito para que a gente tivesse acesso à informação, à educação, porque isso não era um acesso fácil, né? Que nem agora, com toda essa tecnologia, o acesso à informação é muito grande. Para a gente era muito penoso, né? O estudo não era acesso para todos. Não era democrático como é hoje. E para a gente, às vezes, conseguir um conteúdo, tinha que pegar 2 ônibus, ir na biblioteca e ainda pedir a Deus que achasse o livro certo, que tinha informação que a gente precisa. Sim. E hoje não, né? A informação está aí a um clique por conta da tecnologia. E hoje o desafio dos pais, da escola, é manter essas crianças emocionalmente saudáveis e psicologicamente, né, saudáveis, porque é o maior desafio hoje da nossa década aqui com essas crianças. E o bem-estar, aí a frase que eu uso, né, todos os dias e não canso de falar para esses professores, o bem-estar emocional do professor é o recurso pedagógico mais importante que ele pode carregar, porque o desafio dele hoje, o maior desafio é emocional. Sim. Não é cognitivo, não é com informação, mas é o emocional. E esses professores precisam ser acolhidos, eles precisam ser cuidados, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. A partir do momento que eles são cuidados, acolhidos, eles vão saber acolher e eles vão ter condições de dar um acolhimento para aquela criança. Então, eu vejo que é um caminho aí que a gente tem que começar a consertar essa rota, porque o adoecimento, tanto dos professores como das crianças, tá em massa. É assim, é um adoecimento coletivo. Ainda depois da pandemia, eu vejo que teve uma piora muito grande. Você viu o reflexo? Você viu assim, uma diferença muito gritante antes da pandemia e pós-pandemia? Sim. A gente viu com a pandemia que escola é muito importante, que professor é muito importante, que essa convivência é necessária, né? Mas ainda ficou um resquício da pandemia, né? Eu trabalho com alunos de 1º ao 5º ano, então a minha turma de 5º ano, a nossa turma de 5º ano, que é fruto da pandemia ainda, ela vai embora para o 6º esse ano, é a última turma, né? Mas isso refletiu na vida das famílias e refletiu para os professores, né? Porque a cobrança não deixou de existir com a pandemia, o conteúdo continua, as cobranças continuam, e os professores, nós somos humanos, nós enfrentamos todos os problemas que as outras pessoas enfrentam, a gente convive com todo esse desgaste emocional que é comum da vida de todo mundo, que viver é um desafio por si só, todos nós temos coisas boas e dificuldades que a gente tem que enfrentar, e ficou mas eu acho que está acabando já. Ainda tem professor fragilizado por vários motivos, né? Para falar em professor, eu queria mandar um abraço para os meus professores queridos, minha equipe gestora maravilhosa, que eu acho, para desenvolver um bom trabalho, você precisa ter gestores humanos, coerentes, coesos. Trabalhar com uma gestão tóxica, desumana, é muito difícil, né? Eu acho que todo professor já deve ter passado por isso em algum momento da vida. Eu passei por isso na minha gestão de coordenadora. E hoje eu sou grata a Deus por estar num lugar que somos 5, né? Um quinteto de gestores, todo mundo com suas diferenças, mas todos com suas qualidades, todo mundo pensando no bem-estar dos alunos, dos professores. Então, eu falo para os meus professores, quando vou na reunião de HTPC, né, aquela horário coletivo, eu falo para eles, vocês são a sala que eu pedi a Deus. Lembra aquela
Que às vezes você pega uma sala assim, você fala, nossa, eu peguei uma sala maravilhosa esse ano. Então eu falo para eles, olha, vocês são minha salinha que eu pedi a Deus, porque um grupo muito bom, muito participativo, né? E eu acredito muito que é o fruto que a gestão planta, né? Quando a gestão é parceira, o grupo também é. Eu acho que é uma troca muito bacana, né? E aí você falou da humanização, né, dentro da escola. Eu vejo que falta isso, né? Falta. A gente está lidando com pessoas, com seres humanos, né, com dores, com histórias, com mundos diferentes. Isso precisa levar em consideração. Nós não estamos ali, não tem como colocar todo mundo numa mesma caixinha e padronizar todo mundo. Não é desta forma, né? Não é simples desta forma, né? A gente tem que ver o ser humano como único, né? No total dele como único. Então, assim, essa gestão humanizada, essa direção humanizada faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É muito difícil trabalhar com gestão burocrática, assim, que é difícil, né? Então, eu tento não ser. A gente erra, né? Nós somos humanos e em algum momento a gente erra, mas eu tento não ser. Eu sempre falo, eu quero ser para o meu professor a coordenadora que eu gostaria de ter, né? Então, eu trabalho isso todo dia. Eu sei que em alguns momentos a gente falha, mas eu tento para os professores, para os alunos e para os pais, né? Que algumas pessoas não gostam de atender pai. Eu adoro atender a comunidade, conversar, ouvir, saber o que está acontecendo. Então, eu acho que essa afinidade facilita o trabalho nosso. Professor, você está com um desafio aí na sua gestão? Coloca aqui nos comentários. Nós queremos saber como que está aí a gestão da sua escola, porque ela vai fazer toda a diferença no seu trabalho. Né, vai fazer toda a diferença ali dentro da sala de aula, porque é um efeito cascata, tudo começa ali pela direção, para quem está na liderança. Sim. Então, coloca aí seus desafios para a gente saber como que tá aí na sua escola. Vamos lá, eu vou te fazer mais uma pergunta. Qual tem sido o reflexo da omissão dos pais dentro da escola? O que estamos vendo no comportamento das crianças e no desgaste dos professores e no clima total escolar? Qual que é o reflexo, o verdadeiro reflexo dessa omissão dos pais, dessa falta de parceria, dessa maturidade que está faltando nestes pais? O que está acontecendo? Conta pra gente, lá dentro da sala de aula, realidade. Eu acho que o tema que você falou anteriormente. Hoje, não vejo nem mais a questão da indisciplina. Lembra que a gente lidava muito com a indisciplina na sala de aula, aquela coisa? Não vejo tanto a indisciplina, mas é a falta de limites mesmo, de regra, do aluno ver o professor como referência, como autoridade na sala de aula que o professor é. Então, assim, quando a criança em casa, ele não vê o pai e a mãe como referência, como autoridade, qual a chance desse aluno respeitar o professor em sala de aula? Né? Muito difícil. Então, isso reflete negativo, porque às vezes o aluno é birra, fragilidade emocional, é choro, até o ponto do aluno chegar, eu vou falar para minha mãe vem na escola fazer um barraco. É uma fala reproduzida em casa. Concorda que a criança não vai ter essa fala da cabecinha dele? Então, assim, é triste, porque ninguém é obrigado a gostar do outro. Você pode ter um problema com o professor, mas você procura o professor, conversa com o professor, com a gestão da escola, mas nunca passar isso para o aluno, porque quando você passa para o seu filho, a criança desafia o professor em sala de aula. E ele já desafia na intenção de, eu vou chegar em casa, vou falar para minha família, a minha mãe vem amanhã, faz um barraco, e assim, fragiliza a relação. Porque a escola não é uma corda, aquela lá de corda que a gente puxa, aquela cabo de guerra. Não é um cabo de guerra que a família está de um lado e o professor está do outro. É uma rede de apoio, é família e escola do mesmo lado, em prol daquela criança. Aí quando tem esse conflito de achar que eu vou desafiar o professor, não gera bons frutos, né?
Então, eu acho que a gente precisa restabelecer essa confiança, a autoridade da família, ela tem que prevalecer para que o aluno chegue na escola e veja a professora como referência. Não, a professora é a autoridade. Aqui na sala de aula é a professora. Não que seja... Estou falando de autoridade, não estou falando de autoritarismo, que são coisas diferentes. E diante dessa situação, vamos pensar essa situação, nós entendemos que foi um caminho construído pelos pais. Os pais não se mostraram como autoridade dentro de casa, as crianças não tiveram referência de autoridade, não reconheceram o professor como autoridade, e aí a gente tem essa criança totalmente desregulada, criança sem limite, criança que não sabe ouvir não. E aí virou esse efeito cascata. Mas e os professores? Primeiro, qual que é o posicionamento deles? Como que eles se posicionam diante disso para fazer esse resgate de autoridade? Como que você acha que os professores podem se comportar diante disso, se posicionar diante disso para que ele consiga fazer esse resgate de autoridade? Bom, eu acho que o professor precisa se fortalecer, né? Eu sempre falo... Gente, numa reunião de pais, a gente fala, eu sou profissional, eu sou especialista em educação. Eu tenho cursos X, Y, Z, eu não sou aqui de brincadeira. Então, você precisa impor ali um respeito, chamar esses pais para uma conversa. Eu acho que o diálogo ainda é a melhor ferramenta que a gente tem em qualquer relação. E talvez trazer mais os pais para dentro da escola. A escola hoje é um espaço de convivência das famílias, não é mais os muros da escola fechados como eram antigamente. Tem atividades, os pais participam mais. Tem o CGC, que é o Conselho de Gestão Compartilhada, composto por pais, alunos e funcionários. Tem reuniões, pais da sugestão. Então, eu acho que quando a gente abre para a família participar, ameniza. Não resolve tudo, mas ameniza um pouco esses conflitos. E como que vocês lidam lá na escola de vocês com esses pais, vou falar assim o português, esses pais sem noção, que muitas vezes vai lá desafiar um professor, muitas vezes vai desafiar até vocês da gestão, sim, que a culpa é de todo mundo, menos dele, menos do filho dele, que na verdade a criança é só um reflexo, né, do que ela vive em casa. Mas como que vocês costumam lidar? Então, de repente vocês têm aí uma dica ou um caminho para nos ajudar. Nós temos casos, assim, de pais que até atrapalham. A criança está num processo de construção, de independência, principalmente pais de crianças atípicas, né? A criança tem um laudo, mas o laudo não define aquela criança. Aquele laudo é só para a gente ter um norte, partir para né? E aí... fica naquela coisa de achar que a criança depende, que a criança precisa. E a criança é independente, pede para ir usar o banheiro sozinho, é alfabetizada às vezes. E aí é um embate muito difícil, né? Muitas vezes a gente acaba, usar até um português mais complicado, tendo uma azia, né? Por conta de alguns pais. Mas é difícil, a gente não desiste, porque a gente está ali para isso. E o último recurso nosso é procurar apoio da supervisão, da Secretaria de Educação, para tentar resolver, porque tem pais que é muito difícil para você situar. A gente conversa, explica, pede documento, a gente mostra, pede planejamento, a gente explica como funciona, como é o planejamento. E aí é difícil, eles questionam até a didática do professor, a professora dá um jogo, questiona porque que está dando um jogo, não compreende que é uma forma, que é um recurso, uma forma de aprendizagem. Então, a gente lida com esses casos, não é fácil não. E eu nem tenho uma receitinha assim, porque é muito difícil. Às vezes, o que dá certo para um não dá certo para outro, né? Mas a gente acolhe, recebe, escuta. Sabe qual era a minha vontade, de verdade? Era deixar essas crianças em casa e mandar os pais para a escola. Dar aula, né? E começar a dar aula para esses pais. Sim, né? Porque tem muitos que se perderam.
Sim. Né? Tiveram pais não perfeitos, mas tenho certeza que fizeram o melhor que eles podiam, né? Com recursos que eles tinham. E hoje a gente caiu nessa bobeira, nessa armadilha de achar que a criança não pode ser frustrada. A criança não pode ouvir não. Vai traumatizar a criança. De jeito nenhum, pelo contrário. Você falou aqui que a melhor linguagem do amor é o não. É o não. Não é isso? E aonde que esses pais se perderam, que esqueceram? A gente teve ali ainda uma educação rigorosa. E eu sei que a gente vai evoluindo, a educação vai evoluindo, a ciência vai evoluindo, mas tem coisas que ela é do ser humano, é raiz. Tem coisas que elas não vão poder mudar nunca. Sim. Como, por exemplo, um limite para uma criança. Isso não tem como mudar. Às vezes a criança está gritando por limite, porque a criança... É você o adulto que dá o limite. O adulto da relação é o pai, a mãe, e na escola o adulto é o professor. Da mesma forma que o professor não pode descer e se equiparar com a criança de 7 anos e bater boca no mesmo nível, o pai e a mãe também não pode, gente. Quem é o adulto da relação? Eu acho muito triste quando eu converso com o pai e ele fala, eu não sei mais o que fazer. Eu falo, mas teu filho tem 7 anos, como você não sabe o que fazer? Você não sabe o que fazer? Então, assim, tem que saber, sim, precisa saber o que fazer. Porque o adulto é o pai, o adulto é a mãe, a criança é a criança tem que ouvir não, né? Os meus filhos ouviram não muitas vezes. Não de passeio que eu não podia pagar. Imagina gêmeos, passeio dobrado. Ouviram não muitas vezes. E aceitaram. Dói. Eu tenho 49 anos e tem vezes que eu não quero ouvir não, mas eu tenho que ouvir e tenho que aceitar. A diferença é, a gente vai ouvir não na vida adulta, na infância, na vida adulta. O que a gente faz com esse não? A gente precisa ter equilíbrio emocional, estrutura emocional, para lidar com esse não de forma normal. É normal ouvir não, né? E aí chega ao ponto que eu tenho também batido muito a respeito disso, sobre essa educação emocional. Primeiro para os pais, Sim. Primeiro para os professores, porque você falou, olha, o professor não pode baixar ao nível da criança e discutir, bater boca com uma criança, mas muitas vezes nós somos crianças emocionalmente falando. Porque, na verdade, o adulto que está aqui, hoje você, hoje eu, hoje todos os professores que estão aí, eles são resultados da educação dos pais e dos professores. Sim. Eles foram construídos por essa imagem de autoridade, que são pais e professores. Sim. E hoje resulta em quem você é como pessoa. E muitas coisas que não foram explicadas, trabalhadas ou colocado limite na tua infância, você traz e agora você reflete na sua vida adulta. Sim, então, nós precisamos não levar só essa educação emocional para as crianças, mas principalmente para os adultos, para os professores, porque eles, muito se falou de educação financeira, porque o Brasil, há muito tempo, nós não tivemos educação financeira nas escolas. É uma coisa recente que chegou agora. E muitas pessoas, elas não estão numa situação financeira difícil, não por não ter o recurso, não ter dinheiro, mas por falta de educação financeira. E aí essa educação começou a ser aplicada, foi muito se falado, hoje se fala muito nas redes sociais. Só que a gente tem que fazer agora esse resgate de uma educação emocional, porque isso teve falha e isso está tendo reflexo hoje. Se educar emocionalmente é se reconhecer, acolher suas emoções, é dar novo significado para aquilo, para que você está sentindo, sabe? É você mesmo saber quais os seus limites, você se reconhecer como pessoa. E aí isso entra um resgate de identidade, um resgate de merecimento, um resgate de saber quem eu sou primeiro. Eu vejo que nessa caminhada, eu vou falar para você, quando a gente falha com uma criança, a gente rouba uma vida, na verdade.
porque a gente está formando um ser humano ali na infância. Não adianta o pai falar assim, quando ficar grande eu resolvo, quando ficar grande eu ensino, já vai ser tarde demais. Sim. Sabe? Ele não entende. Entende sim, pai. Entende sim, mãe. E a gente falha nisso. E cresce um adulto sem saber quem ele é, qual que é o propósito de vida, porque ele está aqui. Sem conseguir contribuir de verdade, né, para a vida do outro, para si mesmo e para o outro. Uhum. E nós falhamos muito, né, quando nós entendemos que a gente precisa primeiro, né, nos educar emocionalmente, nos resgatar os professores, resgatar os pais. Eu vou falar para você, Arlete, eu tive uma infância bem difícil e eu precisei viver uma desconstrução para mim me construir de novo quem realmente eu sou. E eu falo para você, eu estou nessa construção ainda. Sim. E não é fácil, é muito difícil, é muito doloroso, porque eu tive uma infância roubada. E olha a responsabilidade que eu tenho nas mãos, como educadora, que você tem nas mãos, que os professores têm nas mãos, que os pais têm nas mãos. São vidas, são histórias, são sonhos. Sim. Que todos os dias nós temos aqui um poder muito grande, ou de dar uma atração e um poder empoderar essas crianças num sentido positivo, ou matar sonhos. Que é triste, né? Mas quando você fala que está se reconstruindo, eu acho que todos nós, né? Nós somos seres inacabados. A gente, todo dia, evolui um pouquinho e a gente tem que querer também, né? Tem gente que parou no tempo e que tá tudo bem, eu nasci assim, mas eu, todos os dias, a minha oração diária é: Senhor, quero ser uma pessoa melhor. E aí é um trabalho árduo, demorado, mas a gente vê o resultado, né? Porque ser mãe, professora, numa sociedade que não valoriza tanto o trabalho do professor, seja financeiramente, ou seja esse respeito que as famílias perderam um pouco, porque antes o professor era um semideus, lembra? Eu tinha, meu Deus, eu morava na roça, no sertão nordestino, e a professora era uma referência e tal, e hoje eu penso que ela era tão tóxica, hoje adulta, porque eu queria muito aprender, eu queria estudar, então, e eu ia para a escola, e agora adulta eu consigo enxergar como ela era excludente, como ela privilegiava aqueles alunos que a família tinha uma condiçãozinha melhor, porque lá quase todo mundo era pobre, né? E ali hoje eu consigo ter essa noção. E aí hoje eu reencontro essa pessoa, quando eu volto a visitar a minha mãe, e eu sento naquelas cadeiras de fita na calçada, ela passa, minha mãe fala: olha, a fulana tá passando. Eu falei: eu quero saber dela, não quero saber porque aquela pessoa que eu achava que ela era porque eu queria muito estudar. Então, para mim, estar na sala de aula e aprender alguma coisa, era ela que passava aquilo, para mim era maravilhoso, porque eu queria estudar, queria aprender, né? Mas hoje eu vejo como que ela foi cruel em alguns momentos. Então, assim, quando a gente se torna adulta, a gente é a construção das pessoas que passaram na nossa vida, as pessoas boas e as más. Algumas que a gente se inspira e algumas que a gente fala: eu não quero nunca ser como essa pessoa, né? Então, a gente é a construção das coisas boas e das coisas ruins que a gente viveu. Né? É um padrão assim, ou a gente se inspira e copia, quero ser igual ela, ou a gente se rebela e fala assim: eu não quero ser que nem ela. É mais ou menos isso que hoje nos forma como pessoa. Mas você falou sobre esses professores que se perderam no caminho, desse senso de propósito, que não entendem mais esse valor que eles carregam e essa responsabilidade, que é uma responsabilidade com vidas. E aí eu vejo um caminho para esses professores: olha, em toda profissão, tá tudo bem mudar de profissão, fazer uma transição de carreira. Sim. Tem muitas pessoas que entram em sala de aula e se identificam igual você: olha, eu escolhi a profissão certa, eu me realizo e eu tenho certeza que eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado. Mas
E aquele professor, por exemplo, que está frustrado na sala de aula, sabe? Que fala, olha, não é para mim. Que caminho você daria para esse professor? Em ficar insistindo lá dentro da sala de aula? Porque ali eu vejo que é um jogo de perde-perde. Ele está perdendo, os alunos dele estão perdendo. É algo assim que, no final, o que vai ficar? No final vai ficar histórias, né? Que ele marcou vidas. Mas de que forma ele está marcando essas vidas? Positivamente? Negativamente? E tem, né? Tem? Tem. Nós temos professores maravilhosos, inspiradores, e tantas coisas que eu vejo e falo assim, se eu voltar para a sala de aula o ano que vem, eu vou fazer essa atividade, eu vou fazer isso aqui. Mas também a gente vê, meu Deus, eu não quero ser isso aqui, não. E eu acho mais triste ainda quando a pessoa já está num processo quase de aposentadoria, que aí fala, eu vou aposentar daqui a tantos anos, e aí não está disposta a mudar mais, vai empurrando com a barriga literalmente. Eu acho que é difícil, porque a gente não tem como você mudar alguém que não quer mudar. A gente só consegue ajudar alguém que quer, né? Eu já passei por experiência de chamar uma professora anos anteriores e falar para ela, você precisa se empoderar, você é a dona da sala, você é a autoridade, não é um aluno que dita regra, porque ela vinha de empresa privada, outra área, e aí ela teve uma dificuldade assim, nessa transição, né, de se estabelecer como, não, aqui sou autoridade, minhas regras, eu vou fazer desta forma. A criança não pode dominar. Eu não acredito na educação com indisciplina. Eu não consigo trabalhar com indisciplina. Para mim, dar aulas com uma turma indisciplinada, com barulho, com arrastando cadeira, com jogando papel, eu não consigo. Então, eu primeiro chego e põe uma calma ali, respira, lê um texto, põe uma música, tá todo mundo comigo, a gente vai. Aí começa a desestabelecer, oi, vamos parar aqui um pouquinho, respira, tá comigo, a gente continua. Então, essa pessoa, eu fiz isso, mas de uma forma muito tranquila, respeitosa, e hoje eu não trabalho mais, mas eu sei que ela tá bem, assim, ela conseguiu se resgatar, ela conseguiu se colocar naquele lugar de professor que ela é. E você falou uma coisa importante aqui, que você não acredita assim, numa educação efetiva com indisciplina em sala de aula. O professor não consegue desenvolver o trabalho dele se ele não conseguir colocar ordem, se ele não conseguir se posicionar, se ele não conseguir ter o controle, né, a gestão daquela sala de aula. E saiu um estudo, uma pesquisa recente, que nosso país é do ranking, né? Se você for pegar ranking de educação, o Brasil tá dos piores índices é o primeiro e nos melhores índices é o último, mais ou menos isso. A gente é bem desafiadora a educação aqui. E falava, nessa pesquisa falava o seguinte, que o professor perde em média 60% a 80% da aula dele só mediando o conflito e acalmando a sala, enfim, lidando com indisciplina. E que 10%, 20% que ele consegue efetivamente dar aula. Olha que loucura. Prejuízo, né? Olha que prejuízo. E nós entendemos que a sala de aula virou, na verdade, um campo de batalha, uma guerra emocional. São crianças feridas, crianças que não foram negligenciadas pelos pais e cheio de dores. E aí o professor, para acolher, né, 30 seres humanos diferentes, com dores diferentes, emoções diferentes, e muitas vezes esse professor também como ser humano, está também com as dores dele, porque ela tem um desafio. Nós somos 80% a educação do Brasil é composta por mulheres. Sim. Maior ainda é o nosso desafio como mulheres, porque nós somos mães, nós somos esposas, nós temos a nossa vida fora da sala de aula, tem o nosso trabalho doméstico.
E ainda nós temos que chegar dentro de uma sala de aula, ser muitas vezes colo para um aluno chorar, né? Acolher um aluno, se na verdade nem nós estamos sendo acolhidas. Não é isso? É difícil, é desafiador. Tem algumas professoras que elas têm uma vida muito bacana fora da escola, de prática de esporte, de atividade física, de ter um grupo de amigos, então ajuda. E eu acho que aquele professor que é mais solitário mesmo, que tem somente a escola como a vida é a escola, é mais difícil. Porque aí se falha na escola, se você põe a sua vida, a minha vida é meu trabalho, se você falha no seu trabalho, você desmorona. Porque você pôs 100% da sua vida ali. E a nossa vida não é o trabalho faz parte, é uma parte muito importante da nossa vida, faz parte, mas a gente precisa ter uma vida fora do trabalho, né? E para se reconstruir, um café com os amigos, uma caminhada, uma bicicleta, não sei. Você tem que fazer o que você gosta, né? Eu sou muito ligada à minha família, meus filhos, sou muito mãezona, então isso me reconecta, né? Agora, cada um precisa procurar o que te alimenta, né? Pôr toda a sua expectativa num trabalho, mesmo que não seja sala de aula. Não acho bacana, não. Acho que se frustra mais. E criar uma rede de apoio verdadeira, né? Como você começou esse podcast muito lindamente, falando sobre essa rede de apoio entre nós mesmos. Sim, eu acredito, realmente. Eu também, porque a gente não pode ficar esperando vir um salvador de fora, né? Só eu sei melhor do que qualquer pessoa o que eu passo dentro da sala de aula. E você, como colega de profissão, não tem pessoa melhor para me entender, para me acolher, para me ajudar, para estender a mão, para colaborar com tudo, né? Com todo o processo e desafios que eu passo diário. E seria uma troca, na verdade. E eu passei por algumas escolas, eu não sei se você teve essa experiência aí na sua caminhada, mas eu passei por algumas escolas onde isso não acontecia, pelo contrário, existia uma disputa, uma rivalidade para saber quem era melhor, quem fazia melhor, e eu sempre abominei isso, e nunca entendi isso, na verdade, porque no final a gente está no mesmo barco. Sim. Se afundar, vai afundar todas juntos. Mas se a gente sair, se salvar, vamos salvar todas juntos. Sim. Então não tem porquê dessa rivalidade, dessa disputa. Dessa competição desnecessária. Eu já passei também, já passei por isso, com colega de sala de aula, já passei com gestão, e também tive gente muito bacana, assim, de professor, colega, assim. A gente era uma rede de apoio há um tempo atrás. Ai, a professora fulana tá falando alto, gritou. Aí a gente vai lá, tá tudo bem, professora? Tá nervosa? Vai lá que eu dou uma olhadinha aqui na sua turma, vai beber água. Então a gente tinha isso, algumas delas já se aposentaram, a maioria, mas ainda eu tenho muitos professores de referência boa, e tenho esses aí também, da competição, da inveja, da mágoa, do rancor. Tenho também uma lista, que essa lista eu tirei do meu coração e descartei. Eu prefiro guardar as coisas boas. É isso, nós estamos já chegando no finalzinho. Toda convidada que vem aqui ganha um presente. Esse aqui é o seu presente. Ai, que Esse lindo. livro foi escrito pela minha filha. Ai, que lindo! Tem uma filha escritora. Parabéns! E eu sempre falo isso, não canso de falar, é fruto de pais intencionais, que sempre fez ela ler, mas também contribuição de professores, que contribuiu, que inspirou ela a escrever esse livro. E é um presente para você. Espero que você goste. Que lindo, agradeço. Fico honrada com o presente. Vou ler com certeza. Laurinha vai ler, que gosta de ler. O Pedro também gosta de ler. Obrigada. Eu que agradeço. E aqui eu queria que você deixasse assim uma consideração final, uma coisa importante ali, algo que realmente vem do teu coração para os professores. Que você falasse para os professores ali, que está aí nessa caminhada de 30 anos, né? 30 anos de educação, você falou? 20 anos.
25 anos na rede de Osasco. Na de Osasco. Mas nós somos da educação a partir do momento que a gente entrou no Cefam. Acredito. Né? Porque a gente já começou a fazer parte daquele mundo, né? Então, ali a gente já está desde 94, né? Uma vida, né? Uma vida. Os amigos lá do Cefam, um beijo para todo mundo. Ainda temos o grupo do Cefam, meus amigos queridos, ainda tivemos professores maravilhosos que contribuíram para a nossa formação. Então, eu acho que o Cefam para mim, foi importantíssimo. Para mim, foi porque eu fazia magistério, pode falar ainda? Sim, dá, pode falar. Eu fazia o primeiro ano do magistério, lá no Pernambuco, onde eu morava, e eu vim embora no meio do ano. A história porque eu vim embora tem que ser um podcast inteiro. Só para a história que vem embora. De Pernambuco, cidade que era? Chama Afrânio, Pernambuco. É uma cidade pequena que fica divisa com a Bahia e o Piauí. Eu sempre volto lá, que minha mãe querida mora lá ainda. Tem uns irmãos que moram, então esse ano mesmo eu já fui lá. Então sempre eu volto para ver minha família, minha mãezinha. E lá eu já fazia o magistério e vim embora no meio do ano, então eu perdi o ano. E aí eu fui procurar uma escola que tivesse magistério, porque eu queria continuar o magistério morando aqui. E aí cheguei no Cefam. E eu lembro que quando eu fui fazer a matrícula, eu já era uma menina inteligente, eu passei no processo seletivo. Tinha que fazer uma prova, Tinha que fazer uma prova, um vestibulinho. E aí eu passei e a moça falou, é integral. Aí eu falei, mas eu tenho que trabalhar, como que eu vou estudar integral? E aí ela explicou que se desistisse, tinha que pagar a bolsa, eu pobre de morrer, como é que eu ia pagar aquele dinheiro? Mas aí acabei fazendo a matrícula e terminando o curso, graças a Deus, e me deu uma base maravilhosa para trabalhar. Depois eu continuei os estudos, obviamente, mas o magistério fez a diferença na vida nossa. Mesmo quem não seguiu na carreira do magistério, que nós temos alguns amigos, eles são pessoas que falam com alegria desse período, né? Para mim foi um divisor de águas ali, foi incrível, foi tempos incríveis, é onde me fez uma pessoa melhor ali, o Cefam. Foi muito bom. Me deu base para hoje, tudo que eu faço, que eu sou, que eu acredito ali, aqueles professores nos inspiraram grandemente. Sim. E foram espelhos, né, para nós, é por isso que hoje a gente está aqui. Agora, será que a geração de hoje aguentaria aquele período de 8 horas, de tantas matérias, de merenda, de atrasar o pagamento e a gente ter que comprar um livro sem ter dinheiro? Será? Nós éramos fortes emocionalmente, porque foi um período de dores e sabores, não foi fácil, né? Mas quem sobreviveu a isso, graças a Deus, está muito bem, né? Que incrível ter você aqui. Obrigada. Você depois de tanto tempo. Eu estou emocionada, já estou me segurando para não chorar. Me deu aqui uma nostalgia, uma saudade. Hoje nós já somos mães, eu já sou avó. Passou muito tempo, mas eu lembro de você, cara, a mesma essência, a mesma essência, o mesmo brilho no olho quando fala da educação. Graças a Deus. E é uma inspiração para nós. Obrigada. Para os professores, a mensagem? Eu posso dizer que a nossa profissão é se não a mais importante, uma das, né? Então, se você escolheu e você tem a vontade de ser professora, de continuar nessa área, continue. Se empodere, seja forte, continue, acredite no seu potencial. Agora, se você está achando que professor tem 2 férias no ano, que vai ser fácil, sai fora que dá tempo. Você vai ganhar até mais em outra profissão, mas não fica perdendo tempo, porque aí você vai ser frustrado, vai frustrar alunos, mas você que acredita, vem, porque vale a pena. Eu acho que eu amo ser professora, não escolheria outra profissão. Seria professora de novo.
E esse foi Mas pode falar, professor. Aqui você pode falar. Se você tem ali considerações, comentários, perguntas, escreve aí nos comentários que eu vou ler cada um deles e vou responder vocês, professores. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Ariete. Eu agradeço. Continue firme, professor, nessa sua missão, nessa sua jornada. Você tem valor, você tem muito valor. Não deixe ninguém falar ao contrário. Você é muito, muito valioso. Um beijo e até a próxima.